Alô, boa tarde, queridos ouvintes, tudo bem? Aqui é Marcelo Pavan com mais um programa o Despertar da Consciência na nossa querida Rádio Cidade Jundiaí, dando as boas-vindas para você. Lembrando que esse é um programa que a Rádio Cidade faz para você. Queria fazer aqui meus agradecimentos ao Júnior, da Rádio Cidade, a Lainara, que faz tudo isso aqui acontecer, e principalmente a você, né, que nos dá essa audiência, todo esse carinho, que faz com que esse programa continue no ar, trazendo boas vibrações, bons assuntos significativos para todos vocês. E hoje eu estou trazendo um grande amigo, um cara que eu particularmente sou fã dele, que é o Manuel Augusto. O Manuel Augusto vai falar um pouco para a gente sobre a psicologia pré e perinatal. Tudo bom, Manuel? Como é que você está? Tudo bem, Marcelo? Obrigado pelo convite. Estou aqui. Aí eu que agradeço. Foi difícil trazer você, viu? Eu confesso que eu já estava tentando faz tempo. Agenda um pouquinho apertada. Que bom, que bom. Vocês vão conhecer um pouco do Manuel. O Manuel, hoje, além de para mim, o melhor constelador do Brasil, né? Um cara que aprendi muito. Eu fiz constelação com ele. A Vanessa, minha esposa, fez constelação com ele. É uma pessoa que transforma vidas. Realmente você vai ter uma pitadinha hoje para conhecer um pouquinho da expertise dessa pessoa aí do Manuel, que vai falar um pouco de também psicologia pré e perinatal. E hoje diria para você que hoje, se eu estiver errado, o Manuel me corrige. Eu acho que hoje o Manuel, no Brasil, é um dos caras que mais conhecem psicologia pré e perinatal. Eu não tenho a menor dúvida disso. E está sendo realmente um privilégio estar trazendo ele para cá, para contar um pouco disso para vocês. Manuel, conta um pouco da sua trajetória para a gente aí, para as pessoas te conhecerem um pouco. Bom, eu era atleta profissional, né? Eu fui atleta profissional durante 18 anos, e o curioso, né? Eu gosto muito de falar isso, porque naquela época, se alguém me falasse assim sobre terapia, eu realmente recusaria a ideia, achando que era uma coisa para louco, para pessoas fracas, para pessoas que não tinham força de vontade, até que no auge da minha carreira, eu ainda estava morando na Europa, né? Eu joguei muitas temporadas lá, eu tive uma depressão profunda, que se combinou aí com muitas outras coisas, e aí eu acabei caindo na terapia, primeiro em linhas convencionais aí, e foi me ajudando um pouquinho, depois eu conheci todo esse mundo com o qual eu trabalho hoje, e realmente acho que os meus conceitos mudaram dentro de mim, porque transformou tanto a minha vida que eu falei, uau, eu preciso me aprofundar nisso daí, e acabei chegando aqui, dividindo, né, toda essa minha transformação com as pessoas. Eu gosto muito da transformação a partir da inspiração, né, então, a minha história, ela é uma inspiração, eu acredito, pelo menos eu penso assim, sendo a história transformada. Então, quando você fala, você transforma vidas, eu penso muito mais em inspirá-las, né, através dessa caminhada que eu acredito bastante, e nisso eu me deparei com a psicologia pré e perinatal, que realmente isso transformou, assim, virou a minha vida 360 graus de uma maneira muito profunda. Eu imagino, eu também já achava que na época que tratamento psicológico ou algo afins era para quem não conseguia resolver os seus próprios problemas. Aí a gente percebe, puxa vida, como o ego nos engana, né? A gente acha que sabe tudo, a gente vê depois que a gente não sabe absolutamente nada, né, Manuel? E olha, conta pra gente então, o que é essa tal dessa psicologia pré e perinatal, que com certeza deve ter muita gente ansiosa para saber o que é isso, né? Bom, a psicologia pré-perinatal, ela compreende o estudo que aquele tempo da vida que a gente passou se desenvolvendo no útero de nossa mãe, né? E há muitas linhas, né? Elas falam que as nossas emoções, que os nossos comportamentos, que os nossos afetos se iniciam no nascimento, né? Então, quando a gente começa a se adentrar no campo da psicologia pré-perinatal, a gente percebe que isso não é verdade. Então, um feto em formação ali dentro do útero, ele tem muitos aprendizados, né? As células se multiplicando,
elas conseguem armazenar muitíssimas informações de absolutamente tudo que vai acontecendo ali. Não vai haver um outro período na vida que a gente vai se desenvolver tanto proporcionalmente quanto a gente se desenvolveu dentro do útero materno, né? O quanto a gente cresceu, e ali se criam as bases, né? Os templates, baseado no que eu vou experienciando ali, que eu vou ter uma chance, uma propensão de repetir e replicar isso durante toda a minha vida e nem fazer ideia do que... Talvez muitas questões que eu carregue hoje se iniciaram lá dentro da barriga da mãe, porque a nossa relação lá dentro, crescendo no ventre materno, vai muito além do ar que a mãe respira, da comida que a mãe come, né? Mas a gente também se conecta aos sentimentos através da bioquímica que passa pelo cordão umbilical, né? O entorno que acontece na mãe, com o pai também, que despertam emoções. Então, tudo isso, né? Hoje existem muitíssimas pesquisas que o início das nossas emoções já começam dentro do útero, que nós temos muitíssimos aprendizados dentro do útero. Então, eu costumo dizer que é uma vida antes de chegar na vida, e a psicologia pré-perinatal compreende o estudo entre, desde o período da pré-concepção, ou seja, um pouco antes da concepção, durante a gestação, o nascimento e dias, semanas e meses após o nascimento. Então, é todo esse campo que a psicologia pré-perinatal, ela abrange, né? E hoje a gente sabe, nós temos muitíssimas pesquisas, né? Adultos podem regredir facilmente a esse período do tempo e do espaço, né? Porque as células têm uma estrutura perfeita que armazenam memórias. Então, é muito fácil regredir adultos até esse período do tempo e a gente começar a desvendar, na verdade, mais do que isso, integrar tudo que vai acontecendo ali, porque muitas coisas lindas acontecem, mas também muitos comportamentos disfuncionais já têm início dentro do útero. Então, é mais ou menos um resumo, né, do que a psicologia pré-perinatal. Olha, você estava comentando, eu estava lembrando de alguns vídeos que eu assisti seu, aliás, todos são fantásticos, né? Mas quando você fala da mensagem, né, da epigenética, eu sei que não vou fugir muito do pré-perinatal, não, mas naquele vídeo seu de constelação, quando você fala que nós recebemos, além da informação biológica, né, toda aquela informação contextual, né, eu falo, gente, faz todo sentido, e isso que você falou, a gente pode começar a replicar comportamentos que são informações que a gente nem sabe de onde está vindo, né? Você mesmo falou agora no período aí, você acredita que tem alguma coisa que pode ter uma relação com entrevidas que eu digo assim, como você falou, antes da concepção já havia uma série de informações que podem nos afetar já no início da gestação? Sim, muitas. Então, eu vou explicar um pouquinho. Quando você fala também de epigenética, a epigenética, ela trabalha junto com a psicologia pré-perinatal, ou seja, dizendo que o ambiente que vai receber aquele futuro bebê, né, aquele pré-nato, ele já está influenciando energeticamente esse futuro ser que vai chegar. E isso a gente não precisa pensar muito para saber se isso é verdade ou não. É só usar aqui o nosso bom senso. Imagina uma mulher grávida lá na Síria, no meio de toda aquela guerra, e imagina uma mulher grávida, né? Ou pensando em ficar grávida, tá? Num país da Europa onde não existe violência alguma. Então, todo esse cenário externo, seja da economia, seja da própria cultura, seja da família, já está influenciando e preparando para esse futuro bebê. Então, isso realmente é comprovado e constatado pela epigenética, né? E quando a gente fala de pré-concepção, as pessoas acessam muitíssimo a fase da pré-concepção, inclusive tem o que a gente chama de choques e traumas que podem acontecer ali, e muitas pessoas acessam a isso. Também acordos, o que eu chamo de acordos espirituais, ou seja, é muito legal quando as pessoas começam a acessar isso, por que essa família, por que dessa maneira, às vezes não vem os porquês, mas vem informações assim, que complementam muito a vida delas, e isso integra bastante informações, né? Eu não sei se sobra espaço aqui, mas eu podia até dividir alguns exemplos, né? Caso você queira, assim. Ok, então a gente tem uma pessoa, né, que ela foi participar da nossa vivência pré-perinatal, que antes da pandemia, pelo menos, eram 3 dias aí onde a gente mergulhava
nessas regressões, um número limitado de pessoas onde a gente tem e desenvolve esse trabalho, né? No Brasil, somente eu faço esse trabalho dessa maneira, né? Com a psicologia pré e perinatal, e depois a gente até podia diferenciar sobre o que é renascimento, tá? Que é uma outra abordagem que é bem diferente. Então, essa pessoa, primeiro que ela imaginava que ela ia se ver nadando lá dentro do útero, né? Então, a gente tem um bocado de expectativa. Você vai regredir informações, mas não é bem assim, que ela ia ficar encostando o ouvidinho na barriga e ouvindo os pais falarem. Não foi bem assim. Só que essa pessoa, ela tinha, por exemplo, um conflito absurdo com a irmã dela, né? Chegavam a se pegar realmente na porrada, e ela achou que ela precisaria de terapia e muita constelação, porque era um atrito muito grande entre ela e a irmã mais nova. E dentre aquele trabalho regressivo, ela acessou uma informação na fase de acordos espirituais. Foi mais ou menos assim, como eu vou antes, preparando o seu caminho, porque eu sei que nós vamos nos encontrar nessa jornada, né? Então, quando ela acessou essa informação, assim, além de carregar muitíssima emoção, energia, sabe aquilo que arrepia o corpo inteiro ali, também, porque essas regressões não são lineares, né? Ela foi para um momento também na infância, onde ela lembrava passando a mão na barriga da mãe, onde a mãe nem sabia ainda se era uma menina ou um menino, ela dizia lá com 3 aninhos, é uma menina, eu já estou esperando ela, e tudo foi se encaixando, né? O curioso foi que mesmo dentro dessa vivência, e ela não estava se falando muito com a irmã mandou uma mensagem, e a relação delas mudou completamente da água para o vinho, depois dessa simples informação, né? Então, isso é um relato entre centenas, mas vale eu frisar algo aqui, Marcelo, porque quando a gente fala assim de regredir, né? Muitas pessoas, nossa, será que eu vou acessar essas memórias? Cara, acessar as memórias é a coisa mais simples que existem. Adultos acessam facilmente. Depois a gente poderia até falar sobre os tipos de regressão. A grande questão não é só acessar, mas o que a gente vai fazer quando emerge o material. Porque esse, por exemplo, não é um material traumático, é uma informação que completou algo dentro dela. Mas muitas vezes nós acessamos material traumático, aquilo que nós conhecemos por choques e traumas dentro do útero. Então, não basta acessar a informação, mas intervenções necessitam ser feitas, né? Que aí é todo o arsenal terapêutico que eu me utilizo para lidar com aquelas situações na medida que elas vão se desdobrando, porque não é só acessar informações. Tem informações que são lindas e complementares quanto essa, tá? Mas tem informações que são trazem choques e traumas que já são a base para crenças limitantes, comportamentos disfuncionais, ok? Então, nós vamos cuidar disso. Mas esse caso que eu te contei, né, é um caso aí de algo acessado na pré-concepção, né, no estágio que eu chamo de acordos espirituais. E muitíssimas pessoas vão para lá. E só mais uma curiosidade, né? Nenhum momento a gente fala assim, agora nós vamos acessar acordos espirituais, ou agora nós vamos acessar o terceiro trimestre. Não está combinado isso. Não está, existe um convite que é mais ou menos assim. De acordo com o seu estágio da jornada, vai até onde você precisa ir para se curar, para se entender melhor, o que o seu sistema esteja capaz e possa lidar com aquilo. Então, é um convite, cada pessoa vai para um lugar diferente, né? Às vezes para o nascimento, às vezes um pouco antes, às vezes para muitos lugares ali, inclusive esses acordos espirituais, né, na pré-concepção. Então, é um trabalho muito rico, né? Eu sou encantado por trabalhar nesse território. Rico e lindo, né, Manuel? Porque o que você fala tem todo sentido, né? Nossa, eu lembro de muitas coisas que você falou, dos seus vídeos e coisas que eu assisti com você, de como aquilo que acontece lá naquela infância acontece hoje, comigo, né? É uma experiência própria, comigo mesmo. Eu não ia contar mas no ar, mas eu vou contar, mano. Eu vou roubar um pouco, vai dar tempo, tá? Eu vou contar. Eu fiz uma constelação com o Manuel e eu tinha um problema de relação com o meu pai. O Manuel contou uma história, o Manuel não sabe, mas hoje eu vou falar para ele. A Vanessa tá ouvindo a gente, viu, Manuel? Quando o Manuel falou assim, porque seu pai teve um problema com um irmão seu que acabou falecendo. Eu falei, Vanessa, vou embora. Eu falei, mano, o Manuel tá louco. Eu falei, esse cara não existe. Nunca existiu. Se meu pai tivesse tido um irmão desse, eu saberia, né? E eu deixei para lá.
uns 2, 3 meses, até que um dia a Vanessa falou assim, minha família é do sítio aqui em Jundiaí, né? Existe uma zona rural aqui. Aí a Vanessa falou, vamos lá no sítio, Marcelo. Falei, fazer o quê? Não, vamos ver aquele negócio que o Manuel falou. Deixa pra lá isso aí. No fim, a gente acabou indo. E eu tô lá, e casa de sítio assim, tudo aberto. Eu tô lá, tô conversando com uma prima minha, mas ela não sabia da história, ela era mais nova que eu. Passa uma senhorinha, olha pra minha cara, volta e entra, senta na cadeira e fica olhando pra minha cara. Eu não aguentei, falei, escuta, meu pai teve um irmão assim, 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 assado. A velha encostou na cadeira e falou, como é que você sabe? Eu falei, não. Eu falei, existiu? Teve? Eu falei, quem? O Vardomiro. Eu falei, quem que é esse cara? Ela falou, seu tio? Cara, mas aquilo aconteceu com o Manuel, falou, me arrepiou inteiro. Então, essa abordagem que você fala de trazer as coisas da infância, né? Aconteceu com meu pai, influenciou toda a minha família, me influenciou, né? Então, cuidar disso, isso que você faz, um trabalho muito bonito da psicologia pré-perinatal, eu acho assim, encantador. E você falou que as pessoas têm uma técnica de regressão que pode fazer para acessar também, né, Manuel? Técnicas são várias, né? Isso que você está falando aqui, né, é um contexto que eu chamo de um contexto transgeracional. Eu me lembro bastante daquele trabalho, eu lembro falando para você, você ali meio cético, né? Quando eu tenho dentro do meu trabalho alguns pilares, né? Então, assim, eu conheço mais de 16 abordagens terapêuticas em profundidade onde eu desenvolvi a minha metodologia. Ok? Então, eu acredito que antes de técnicas e protocolos, exista conexão. Quando a gente consegue criar um campo relacional de confiança, de realmente conexão, nós conseguimos ter muitas informações relevantes que pode ajudar muito a desdobrar da caminhada dessa pessoa. Eu me lembro como se fosse hoje essa constelação, eu lembro sim que você esteve lá assim, como assim? Eu não lembro, como que eu vou saber se teve um irmão? Mas esse é um contexto transgeracional. E se a gente fosse falar da psicologia pré-perinatal, veja bem, entre pré-concepção e nascimento, existem 24 estágios. Em cada um desses estágios acontecem coisas peculiares, né? Eles têm peculiaridades, tá? E existe um estágio específico, inclusive da pré-concepção, que nós absorvemos, recebemos e entramos em contato com esse material transgeracional, ou seja, dos nossos antepassados. Então, além das pesquisas que a gente tem hoje, que a gente carrega através do DNA, muitos dos traumas dessas informações, desses antepassados que a gente nem conheceu, também existe um campo energético informacional, além de nós carregarmos isso no DNA, né? Então, nós trazemos muitas histórias conosco, Marcelo, realmente muitas histórias, né? E sobre as regressões, existem diversas maneiras, né? Mas tem algo aqui no Brasil que é conhecido como rebirthing, né? Que é o renascimento, que é uma técnica que, através da respiração, essa respiração tem um nome, respiração holotrópica, você consegue regredir muito rapidamente. Eu costumo dizer assim, cara, regredir nunca foi problema, é muito fácil, né? A gente regredir a períodos do tempo, como eu já disse aqui. Só que eu, particularmente, não gosto muito desse tipo de respiração. Por quê? Se eu fosse usar uma analogia, é meio que um pé na porta. Você regride muito rápido. E o território pré-perinatal é um território muito tenro, muito delicado. Se a pessoa não tem tantos choques e traumas, essa abordagem pode ser muito ok. Mas se a pessoa tem choques e traumas complexos, por exemplo, você pode retraumatizar ainda mais essa pessoa. E ninguém vê escrito na testa o que aconteceu lá atrás. Verdade. E isso. Então, é um tipo de regressão, como a gente regride tão facilmente, inclusive eu posso até falar para você os tipos de regressão que eu desenvolvi, outros que eu aprendi, que eu utilizo para a gente chegar até lá, mas é muito mais suave, muito mais devagar, porque é o que eu estou falando, acessar informação não é problema. O problema é se vem uma informação traumática, o que a gente vai fazer com ela? Exato. Que é onde cabem as intervenções. Né? Então, quando alguém fala assim, a psicologia pré-perinatal é rebirthing, não é, porque, primeiro, o campo da psicologia pré-perinatal é todo esse estudo sobre esse período do tempo que a gente passou, né? E também o conhecimento sobre traumas, a diferença de choques e traumas, porque isso também
é uma contribuição de William Emerson, que é um dos pais da psicologia pré-perinatal, e ele trouxe essa contribuição para o mundo do tratamento de traumas, né? Que um choque, por exemplo, dentro do útero, ele requer um diagnóstico diferente, um approach diferente, técnicas ali não são tão efetivas, né? Então, já se fosse um trauma, por exemplo, técnica pode funcionar lindamente. Então, é algo que você tem que ter mais paciência, você tem que ter mais compaixão, você tem que ter mais empatia. É tudo uma preparação diferente e vai levar muito mais tempo para a gente ir elaborando aquilo, né? Então, tem uma diferença muito grande, ok? Porque eu falo e gosto de frisar, cara, regredir é muito simples, né? E as pessoas se surpreendem o tempo inteiro, mas não é só regredir, não é só saber o que aconteceu. Porque, por exemplo, sua mãe pode contar para você, olha, no início da gestação, eu estava meio brigada com seu pai, a situação econômica estava difícil, e eu tentei te abortar. Bom, você sabe, sua mãe sabe, mas o impacto que foi absorvido lá dentro e inconscientemente está influenciando a sua vida, somente a gente explorando. Então, não é saber o que aconteceu, mas saber como foi aquilo para esse sistema, para daí, então, a gente passar a fazer essas intervenções. Ficou claro desse jeito? Puta, mas não tem como não entender o que você fala. Legal. E se você quiser, eu posso dividir aqui as maneiras, né, que eu gosto muito de trabalhar esses tipos de regressão, porque existem diversos, tá? Posso falar? Opa, claro, vou. Bom, existem regressões por estados alterados de consciência. A própria respiração holotrópica, ela cria um estado alterado de consciência, só que é muito rápido, tá? Então, por exemplo, hipnose, meditação, qualquer coisa que crie uma introspecção pessoal em um estado alterado de consciência, a gente pode direcionar isso e a pessoa regredir. Tanto que hoje, nas minhas sessões, em muitos dos trabalhos, as pessoas regridem espontaneamente, sem nenhum direcionamento, porque nas primeiras sessões eu não vou com a pessoa lá dentro do útero, justamente porque eu não sei como esse sistema lida, age e reage e interage com emoções negativas, porque, cara, a gente pode ser que abra uma caixa de Pandora, então é um trabalho muito cauteloso, tá ok? Então, muitas pessoas, né, dentro desses estados alterados de consciência, vão espontaneamente. E, cara, e quando uma pessoa vai espontaneamente, é como se o sistema estivesse dizendo assim, isso pode ser visto agora. Então, geralmente, são trabalhos, assim, muito leves no sentido de, já foi traumático o que foi em um momento, não precisa doer agora pra gente cuidar disso. Então, tem que ser um trabalho mais cauteloso, pelo menos eu aprendi assim, e é assim que eu cuido desse território. Então, existem essas regressões por estados de consciência alterado por indução hipnótica, meditação, esse tipo de coisa, tá? Existem regressões por contexto, tá? O que isso quer dizer? Bom, eu posso fazer um trabalho de nascimento criando um contexto, criando um túnel, colocando a pessoa em determinadas posturas, falando, abrindo, colocando, contextualizando aquele momento. Então, isso já começa a desengatilhar muitíssimas emoções na pessoa. Seria como uma metáfora, Manuel, não? Não. Você realmente contextualiza. A metáfora seria como se eu estivesse replicando aqui através de um contexto que você vivenciou lá. Tá? Então, existe um outro tipo de regressões, por toques, gestos e posturas, que complementada por um contexto, gera quase que espontaneamente esses estados regressivos. Ou seja, eu posso pegar aqui e começar a dar alguns toques no seu corpo, que são pontos pré-natais, ou seja, pontos que correspondem, quando você estava se desenvolvendo lá dentro do útero, principalmente no primeiro trimestre, quando órgãos essenciais estavam em períodos críticos de desenvolvimento. Então, por exemplo, tem alguns pontos aqui que, se estimulados, eles vão levar você ao período crítico de desenvolvimento do coração. Então, por exemplo, se sua mãe tentou abortar, se alguma coisa aconteceu ali, isso começa a emergir, né? Então, são toques que a gente pode dar, às vezes o corpo ele comunica pontos de choque onde está somatizado uma experiência e com o contexto e determinados toques a gente chega lá. Posturas. Eu posso fazer uma postura com você,
tanto simulando algo que aconteceu, né, que possivelmente pode ter acontecido simples. Eu posso enrolar uma toalha, imaginar que é um cordão, colocar próximo ao seu pescoço, o corpo começa a reagir na hora, se a pessoa teve uma circular de cordão, né? Eu posso pedir para segurar, eu posso colocar a postura do nascimento, então, coloco a pessoa numa postura, dou algumas pressões no crânio, que quando a pessoa se encaixa ali, é onde fica registrado aquilo, e ela regride espontaneamente para o nascimento, né? Não vão fazer isso em casa, pelo amor de Deus, porque regredir é muito fácil. Vai no Manuel. Ou alguém que saiba lidar com isso. Uma vez uma menina estava numa dessas experiências e existe um choque que a gente chama que é a perda de um irmão gêmeo dentro do útero. E existe um gesto que a gente faz muito simples, só que isso desengatilha a pessoa que perdeu um irmão gêmeo quase que instantaneamente dentro de um contexto. E a pessoa viu eu fazendo aquilo algumas vezes com outras pessoas e foi lá fazer porque ela viu algumas características também possíveis desse gêmeo sobrevivente, vai fazer com a irmãzinha, com o primo, e começaram a chorar, de soluçar. E eu falei, não faça isso, porque é o que eu falo. Pode retraumatizar. Sim, se retraumatiza uma pessoa muito facilmente, né? Então, existem essas formas por toques, gestos, posturas, contextos. Eu trabalho bastante com também isso, eu desenvolvi a regressão na piscina quentinha. Então, a gente pede, né, nesses locais que a gente faz essas experiências, a água numa determinada temperatura que simula o líquido amniótico. A água por si só é um condutor e com alguns sons, contextualizando ali dentro da piscina, a água quentinha, é quase que instantâneo as pessoas começarem a acessar esse material. Mas, de novo, eu vou frisar isso muitas vezes, não é só acessar. Adultos acessam tranquilo e facilmente essas memórias, mas o que a gente vai fazer com o material que vai emergindo? Existem só traumas? Não, existem coisas lindas, mas existem traumas no meio. Então, é muito mais fácil, trabalhando nesse território, você retraumatizar uma pessoa do que você ajudá-la a completar informações que todo o sistema precisa. Né? Então, existem esses tipos de regressão, os que eu mais gosto e trabalho, mas claro que existem outras maneiras aí também. Tá? Então, são esses aí. Dentro disso que você falou, Manuel, eu estou aqui imaginando outra coisa. Você imagina que a pessoa conhece alguns momentos dela que foram traumáticos. O fato dela ficar revivenciando isso não pode fazer com que ela mesma fique se retraumatizando? Me dá um exemplo de você falar assim, eu conheço alguns dos momentos traumáticos que eu por exemplo, eu vi o meu pai agredir minha mãe e me agredir, por exemplo. E eu fico imaginando lembrando dessas situações e trazendo essa emoção. Isso pode ser um processo de retraumatizar, se a gente pode chamar assim? Na verdade, o que acontece aí, né? Vamos supor que lá na infância eu via meu pai batendo na minha mãe e até hoje isso continua vindo para mim. Isso, na verdade, não é que a pessoa está trazendo. Isso é o que a gente chama de TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. Às vezes um TEPT pode ficar incubado por décadas, mas esses flashbacks que voltam à nossa mente, né, de experiências dolorosas e traumáticas, eles fazem parte do transtorno de estresse pós-traumático, né? Então, esse sistema está muito sobrecarregado, com certeza precisa de ajuda, né? Então, muito além de a gente ficar se retraumatizando e reforçando todo esse cenário negativo, muitas vezes isso não é consciente, simplesmente surge, a pessoa não quer, mas simplesmente começa a acontecer, né? Esses flashbacks de coisas dolorosas, né? Mas isso aí realmente precisa de atenção. E tem muitos caminhos que a gente pode ajudar a pessoa a liberar esse material traumático. Legal. Manuel, e como você conheceu e como você conheceu a psicologia pré-perinatal e como isso mudou a sua vida? Bom, eu conheci numa época que eu estava fazendo muitos estudos, né, sobre diversas linhas, então eu estava muito imerso na hipnose ericksoniana, era um tempo que eu era um pupilo, né, do Stephen, que você até segue, então eu ajudava bastante ele em treinamentos, e eles começaram a trazer o pessoal da psicologia pré-perinatal para o Brasil. Eu já estava estudando muito técnicas sobre traumas, como a experiência somática, o EMDR, várias outras técnicas, ok? E também, quando eles vieram, foi muito interessante. Quando eu comecei a tocar isso, eu já estava trabalhando muitos dos meus traumas, eu já tinha visto a minha vida começar a se transformar bastante,
ok? Eu tive experiências de ser retraumatizado aí por algumas técnicas e profissionais não tão hábeis no lido com traumas, até que eu conheci o próprio Stephen, que trabalho diferente, que ele pôde me conduzir. Então, logo em seguida, veio o pessoal da psicologia pré-perinatal e eu já estava entrando em contato, né, já estava estudando a experiência somática, por exemplo. E a pessoa que veio, ela era muito especialista na experiência somática. Então, ele ensinou para a gente a psicologia pré-perinatal, ele começou a introduzir para a gente através dessa perspectiva, da perspectiva somática. Foi muito legal, muito sensacional, porque eu tinha background nisso, uau, quantas coisas, inclusive essas regressões, essas intervenções por toques e gestos, muito da parte somática eu aprendi com ele, tá? E logo em seguida veio o William Emerson, que é o pai da psicologia pré-perinatal, e ele tem um background completamente diferente. Ele trabalha com terapia primal, ele trabalha com hipnose clássica, ele tem as próprias metodologias, e foi muito legal ver a psicologia pré-perinatal por um outro ângulo. O campo é o mesmo, mas como chegar até lá, como fazer intervenções, cada um fazia da sua própria maneira, não tinha mais efetivo ou menos, mas a gama de ferramentas, de entendimento foi aumentando. Eu falei, cara, eu tenho background em hipnose, eu tenho background em experiência somática, e o legal é que eu pude ir acrescentando muitas coisas, cada vez que eu os revia, né, foram vários anos seguidos, eu fui o único brasileiro que estive todas as vezes quando eles vieram aqui para o Brasil, e eu dei continuidade indo até os Estados Unidos. Verdade, eu vi seu vídeo. William Emerson, né? Então, realmente é um território que quanto mais você se aprofunda, mais você aprende, e também tem a prática com as pessoas, né? Mas vamos falar de mim, o que mudou. Eu tinha muita dificuldade, mesmo lidando com os meus traumas, mesmo estando com um profissional do know-how, que era o Stephen na época, eu tinha muita dificuldade quando eu era desengatilhado para autorregular as minhas emoções. Mas no primeiro trabalho que foi feito no meu parto, ok? Que foi um parto, não foi tão traumático assim, mas ele foi traumático o suficiente para me traumatizar, tá? Então, foi um parto de cesárea. O suficiente para me traumatizar. E eu fui colocado naquelas posturas, eu comecei realmente a entrar num medo absurdo, só que o cara era muito habilidoso, ele fez aquele trabalho ali comigo, foi lindo, e eu me dei conta, né, de muitos sentimentos que minha mãe sentiu durante o parto, porque o parto a gente está muito vulnerável a tudo, então o medo dela de ter tomado a hack, de ter ficado aleijada, dela morrer, de eu morrer, o medo dela de injeção, enfim, muitas coisas, aquilo se impregnou, porque a gente é uma esponjinha completamente aberta naquele momento, e não tem diferenciação o que é seu, o que é meu, tudo o que acontece no momento do nascimento, né, seja o estresse na sala de parto, o médico, quem está ali, o momento, tudo isso influencia. Então foi uma coisa assim muito profunda esse trabalho que foi feito comigo, inclusive a sensação de medo que eu sentia cada vez que eu era colocado frente a um desafio, eu nunca desisti, eu sempre fui, mas sempre a muito custo. Então, eu senti aquelas mesmíssimas sensações, e naquele trabalho assim tão completo, foi muito lindo isso começar, cada coisa ficar no seu lugar. Eu lembro que depois aquela sensação sumiu e a minha vida realmente deslanchou assim num nível, e eu passei a não ter tantos problemas de regulação emocional. Não que eu não sentisse as emoções negativas quando elas viessem, mas foi muito mais fácil me relacionar com aquilo, não me afundar tanto, não era tão custoso assim. Entrar em contato com as minhas emoções, né? Então, isso foi fez uma diferença absurda na minha vida, e não foi a questão mais profunda que eu encontrei trabalhando dentro do útero, porque logo em seguida, no ano seguinte, foi a minha irmã gêmea que eu perdi, que eu sou um gêmeo sobrevivente, e isso foi um choque. Só que o que veio primeiro foi um trauma do nascimento, e realmente eu já vi a minha vida mudando assim, de um jeito que eu falei, uou! Então, no ano seguinte, quando eles vieram, veio essa questão desse choque com a minha irmã gêmea. Aqui, ó, para você ficar claro também a diferença de um choque e de um trauma. Do trauma do nascimento, eu tive aquela intervenção, depois mais duas, né, dentro daquele trabalho ali que foi feito, e muita mudança. Só que quando veio a questão da minha irmã, que era um choque, eu levei quase 5 anos elaborando isso. Mas não foi 5 anos... Trabalhando 5 anos? Sim. Como que isso acontecia? Lembra que eu falei dessas regressões espontâneas? Então, eu estava lá naqueles trabalhos, de novo, eu voltando para a questão da minha irmã. De novo. Durante 5 anos, eu falo, cara, toda vez que eu venho para o útero, é com ela aqui e um aspecto diferente. Porque
foi muito cedo que eu a perdi, foi quase ali no momento da implantação do útero, e as células armazenavam sentimentos de luto, de ter ficado sozinho, de abandono, de ter sido enganado, enfim, haviam muitos aprendizados incorretos, incompletos, e aí sim eu vi a repetição na minha vida. Conversando com a minha mãe, cara, a minha infância inteira, mãe, eu quero um irmão gêmeo, eu quero um irmão, eu quero um irmão, eu quero um irmão, a sensação de me sentir sozinho. Então eu fui me entendendo assim como em comportamentos não só na infância e na adolescência, como também na vida adulta, quando, por exemplo, eu terminava um relacionamento e a sensação de morte. Então, foi um período muito rico de trabalho nesse choque, né? Lembra que eu falei que o tempo é diferente de um trauma? Essa é a diferença de um choque e um trauma. Impacta, só que um choque, ele é muito mais global, ele pega, assim, a nossa vida e o nosso sistema de maneiras muito mais profundas. E, de novo, não foram 5 anos e meio de sofrimento. Teve muitas coisas lindas que eu fui descobrindo, complementando, e a vida realmente, além de fazer sentido, mais vontade de viver, de estar aqui, aí sim eu senti a mudança completa na minha vida, assim, de, sabe, aquele esforço que você faz por algo realmente acontecer e passar aquela sensação de faço e não consigo, por mais que eu faça, eu não consigo, morro na beira da praia, e tantos outros significados de me sentir sozinho, abandonado, não amado, rejeitado, enfim, que tinham tanta ligação com esse choque. Por isso que a gente não muda do dia para a noite, porque tem uma vida de recapitulações, né? Só que, uau, encontrar aquilo foi absurdamente rico, e aí sim eu vi minha vida mudar em mais do que 360 graus, porque foram várias voltas, né? Então, é por isso que eu me apaixonei tanto por esse território e falei, cara, as pessoas precisam experimentar um pouquinho dessa sensação do que é tocar a sua essência. Para mim, autoconhecimento é sinônimo de explorar o território intrauterino, né? Jung tem uma fala: enquanto você não tornar o seu inconsciente consciente, você vai continuar chamando isso de destino, porque é ali dentro do útero. Você acessa material transgeracional, né? Material kármico, como eu já falei aí, a gente está falando também de acordos espirituais. Se você precisa ir para a infância, você vai, coisas do nascimento. Então, é um território muito rico no qual se trabalhar, né? Então, é só esse pouquinho aí que foi assim como mudou a minha vida. E pelo que você fala, né, Manuel, toda a transformação dentro do útero, aqueles 9 meses, né, é um mundo, né? Eu nunca mais me esqueço de uma frase que você falou, acho que foi num vídeo. O Manuel tem um curso online para perinatal, onde você fala que nenhum ser humano não se transforma tanto quanto no período da concepção até a formação no 9º mês, né? Quanta coisa acontece ali, né, Manuel? Quanta coisa acontece ali. São muitas coisas que as pessoas não fazem ideia. O seu relacionamento com a sua mãe, seja ele bom ou ruim, tem muita coisa que aconteceu lá com o seu pai. Então, nós nos relacionamos dentro do útero, nós começamos a nos relacionar com muitas coisas, com o mundo, com o ventre, com a placenta, com o cordão, com a mãe, com a bioquímica, a descoberta do corpo se multiplicando e crescendo, fora essas situações que vão passando. Então, cara, são tantos aprendizados e tá na planta baixa do nosso corpo, porque tá onde? Tá nas células, tá registrado ali naquelas células tronco, que, cara, você é originário de uma célula tronco que se multiplicou em 2, 4, 8, enfim, até os 50 bilhões de células que compõem o nosso corpo hoje. Então, são informações da base, da base, da base. E sim, pela epigenética e tantos outros estudos, tem como a gente transformar isso, né? Só que isso não é da noite para o dia, não é uma pílula mágica. Mas é muito importante, porque pensa assim, ó. Eu vou trazer um exemplo aqui, porque tudo que acontece dentro do útero são aprendizados primários, né? Então, tudo que a gente aprende primeiro é como se criasse um vício, uma tendência muito forte, que se a gente não corrige, minha mãe tem uma plantinha lá na casa dela que está indo para um lugar que ela não quer. A planta continua crescendo, a gente continua crescendo. Mas a direção, às vezes, não é a desejada. Então, minha mãe tem que amarrar umas linhas, tem que pôr umas escoras. Para quê? Para que a planta continue crescendo, mas vá numa direção que ela queira. Então, muitas vezes hoje, quando a nossa consciência está formada, os sonhos, os desejos, poxa, eu quero ir até lá. Mas por que eu tenho comportamentos que me puxam para trás? Por que eu tenho essas sensações? Por que isso acontece comigo? Então, são tantos contextos lá atrás, além do pré-perinatal, transgeracional, tantas coisas, né? Então, a gente precisa
ir corrigindo, porque a gente continua crescendo, a gente Exato. continua indo na vida, mesmo não querendo estar aqui, mesmo estando triste, a gente continua estando aqui. Então, é muito bonito quando a gente começa a reorganizar essas coisas e, cara, estar mais pleno na vida. Então, estar vivendo, não sobrevivendo, é uma coisa, assim, muito bonita, né, trabalhar nesse território, Marcelo. Eu imagino. Você fez uma vez uma live, você vai lembrar disso, você deu um exercício e eu falei, eu vou fazer, mas eu acho que não vai dar certo isso aí, não. Você falou assim, imagina que você está segurando o cordão umbilical. Eu falei, tá bom, vou imaginar. Aperta. Cara, eu fiquei sem fôlego. Eu falei, não acredito num negócio desse. São memórias celulares, né? É o que a gente fala. Então, o corpo, ele fala muito, né? E não é uma análise, mas ele se expressa, essa é a palavra correta. Tá. O corpo, ele se expressa muito. Então, eu só estou fazendo um exercício imaginativo. Agora, se de fato eu der algo que simule um cordão, eu colocar, por exemplo, um véu na sua cabeça que simule uma placenta, alguns toques no seu corpo, eu contextualizar isso, e você sentir a segurança e a confiança ali em mim, a gente entrar num estado que seja um pouquinho alterado de consciência, puf, a gente já está lá dentro do útero, trazendo muito material para a gente poder elaborar, ok? Então, realmente, o nosso corpo armazena todas essas informações. Porque as pessoas podem dizer assim, mas eu não lembro. Cara, você não tem que lembrar. O seu corpo lembra de tudo. E Exato. você não se lembrar aqui, não significa que as experiências não estejam aí em níveis muito profundos e influenciando a sua vida em alguns comportamentos funcionais e talvez muitos outros disfuncionais. Hoje eu consigo perceber a importância, né? Isso que eu queria trazer. Isso que eu queria trazer você para a rádio, para explicar para as pessoas, inclusive aqui da nossa região, a importância de trabalhar esse território, né? Como você diz, o território pré e perinatal, porque muitas coisas podem estar acontecendo na vida de alguma pessoa que está nos ouvindo e já fez de tudo, e logicamente ela não consegue entender. Mas por que não entende? Porque tem que trabalhar um território que está lá dentro do útero, talvez, né? Ou muito lá na infância, ou mesmo próximo da concepção, que se não for trabalhar, realmente pode atrapalhar a sua vida. Aquilo que você estava falando, a gente continua crescendo. Puxa vida, mas eu quero ir para lá, por que os resultados não estão acontecendo? Né? E as pessoas algumas pessoas podem começar a buscar a lógica nisso, e não compreendem, né? E aí vai para o lado espiritual, vai para o outro lado, e a resposta está dentro de cada um de nós, né? Como você falou, a memória, ela tá espalhada no corpo. Agora a questão é, onde está? Como chegar até lá? E como trabalhar, né? Isso realmente... nós guardamos todas essas informações, né? Então, se a gente pudesse até falar de um termo mais técnico, né? Porque existe a memória explícita, que é como eu me lembro do que aconteceu comigo, e a memória implícita do corpo, que ela também tem o que a gente chama de memória extracorpórea ou energética, tem a memória bioquímica, tem a memória muscular, tem a memória do sistema nervoso, tem a memória celular. Então, tudo isso existe dentro de nós. E olhar para o território intrauterino é considerar uma janela que talvez não tivesse sido considerada antes, tá? Porque existem muitos contextos que nos influenciam, né? Isso, inclusive, está dentro da minha metodologia. Existe o contexto de traumas, independente de onde eles tenham acontecido. Existe o contexto sociocultural, a gente não pode excluir isso. Por exemplo, se eu trabalho com alguém que tem uma descendência japonesa, cara, eu tenho que levar em consideração a cultura dessa pessoa. Ela foi gestada nesse ambiente, porque tem uma cultura ali que influencia. Então, tem o contexto familiar, né, dos nossos antepassados. Tem um contexto que eu chamo de kármico energético. Tem o contexto da infância, da primeira infância, segunda infância. Tem o contexto intrauterino. Tudo isso, né, são os contextos que podem nos influenciar. E muita gente, às vezes, tem um equívoco. Nossa, já tentei de tudo. Cara, tudo é muita coisa, né? Então, olhar, por exemplo, para a perspectiva do que aconteceu dentro do útero, que é que nem eu disse, trabalhando ali, eu já vi pessoas indo para diversos contextos. Falei, cara, aqui é um lugar muito sensacional da gente trabalhar. Né? Então, é uma janelinha a se considerar, assim, que talvez esse tudo que as pessoas falam exista muito mais, e é claro, né? Se alguém vem atrás desse trabalho por curiosidade, eu quero saber o que aconteceu ali, como se as técnicas fossem mágicas e fossem fazer algo
pela pessoa, muitas pessoas podem se frustrar. O que eu quero dizer com isso? O processo terapêutico tem muitas coisas que ele pode fazer para você, mas não tudo por você. Porque tem o papel do facilitador, tem o papel da técnica e tem o papel do cliente, do paciente, né? Então, isso co-criado, realmente, a gente pode começar não só a identificar, mas criar estratégias e caminhos para que a pessoa possa, né, fluir na vida realmente, né? Liberar o que ela precisa liberar, aceitar o que ela precisa aceitar para deixar de sobreviver para viver de uma forma mais plena. É trazer para a consciência e fazer a parte dela, né? Sim. É o que você fala muitas vezes, eu já percebi em algumas constelações que você faz, né? Que eu tive a oportunidade de participar. Você fala, bom, tem muita coisa que fala que o material está aqui e você tem que trabalhar esse material, né? Eu percebo que tem muita. Eu ouço algumas pessoas falar assim, mas isso vai resolver tudo? Não sei, né? Porque tem muita coisa que a pessoa tem que andar, né? A vida da pessoa, o caminhar é da pessoa. Então, a técnica muito bem aplicada, como você disse, com uma pessoa que tem um background como você, por exemplo, você vai ajudar a pessoa, mas ela tem que fazer a parte dela, né? Não dá para você viver por ela, né? Exato, exatamente. Dá Eu falo, para olha, eu estou misturar aqui as coisas, né? nesses 3 dias com você, ou nessa hora e meia de sessão, mas saindo daqui eu volto para a minha vida e você tem a sua vida. E assim, é por isso que eu acredito em jornada terapêutica, não em eventos únicos, né? Uma regressão, uma constelação. Cara, a constelação dentro de um processo terapêutico, para mim, é riquíssimo, mas dentro de uma continuação. Vamos elaborar isso que surgiu aqui, né? Porque existem, às vezes, a pessoa precisa de apoio, existem caminhos para a gente ir elaborando isso, né? Assim como esse material que a gente vai explorando na psicologia pré-perinatal, além das intervenções que a gente faz, eu gosto muito de trabalhar com grupos, tá? Então, além das intervenções que a gente faz ali naqueles grupos, né, esse trabalho, ele precisa ter uma continuidade, não é algo único. Lembra? 5 anos cuidando da questão da minha irmã? Porque Exatamente. eu faço terapia até hoje, né? Porque eu entendi, né? Senti os benefícios disso, cara. Então, assim, algo mudou dentro de mim, não é para louco, né? Eram conceitos equivocados aí que eu trazia. Realmente a qualidade de vida foi um despertar, um descobrir de si mesmo, né? Muito profundo. Você tem razão. E você acha, Manuel, que toda e qualquer pessoa pode passar por um processo desse? Ou tem algumas pessoas que por algum motivo não possam? Olha, bom, vou trazer uma resposta um pouco mais completa aqui. Por exemplo, o William Emerson, ele foi a primeira pessoa no mundo, William Emerson é o pai da psicologia pré-perinatal, a trabalhar com recém-nascidos, por exemplo, né? Então, se você me perguntar, crianças podem passar por esse processo? Sim, né? Desde que o profissional tenha habilidade, eu trabalho muito mais com adultos, mas já trabalhei com crianças também, tá? E o próprio Emerson desenvolveu as próprias técnicas dele. Quando a gente traz para um cenário mais amplo assim, eu acho que se a pessoa tiver um acompanhamento, por exemplo, a gente sempre pergunta, né, antes das nossas vivências terapêuticas, se a pessoa tem um acompanhamento, alguém que acompanha ela, alguém que ela segue, né, que ela faz terapia, que possa dar suporte a ela, que conheça esse território, porque muitas vezes é preciso um suporte, né? A gente oferece isso também, mas às vezes a pessoa já está sendo acompanhada aí por alguém e quer participar, quer adentrar nisso, né? Então, eu também sempre recomendo alguém que conheça esse território, porque precisa conhecer para você trabalhar. Então, todas as pessoas, olha, muitas pessoas, mas eu vou falar assim, uma pessoa que tem um estado extremo de autismo, eu não recomendaria, é um exemplo, tá? Então, é muito legal, a gente tem um questionário, uma conversa, as pessoas que vêm acompanhando o nosso trabalho já fazem algumas coisas, sessões, ou participaram de alguns outros trabalhos, a gente direciona. Então, vamos dizer assim que é para quase todo mundo, né? Porque existem casos e casos, mas todos podem, assim, você falar, adulto, eu não, já tentei fazer regressão uma vez e não consegui. Bom, você já está regredido, você não sabe, tá? Você já está regredindo um padrão negativo. Então, nesse caso, assim, claro que pode, mas, poxa, tem um grau de autismo alto, um grau de esquizofrenia, tá em muitas crises, está numa depressão profunda. Nesse momento, não é recomendável. Por isso que um acompanhamento é muito útil, né? Ter ali o seu psiquiatra também, e ter esse suporte. Acho que me expliquei aqui, né? Bom, com certeza, né? Manuel, deixa eu fazer uma pergunta. Você acredita que algumas doenças, crenças você já falou, né?
doenças, crenças. Agora, nível de apego eu não sei, porque o nível de apego acho que está muito mais também ligado depois que você nasce, eu não sei. Mas você acha que isso também está correlacionado, ou pode estar correlacionado num processo intrauterino? A pessoa ter Sim, dificuldade, ter níveis de apegos específicos e já formar crenças limitantes a partir daí? sim, sim. Vamos lá. Foi matéria capa da revista Time, de outubro de 2010, né? Uau, Como os lembra 9 exatamente. meses dentro do útero impactam a nossa vida. Então, tem todo um artigo lá, ele está em inglês, tá? Quem souber ler inglês, e lá traz muitos estudos de correlação de doenças com o que aconteceu dentro do útero, né? Eu já vi vários estudos sobre isso no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, na Alemanha também. Então, sim, existe uma relação muito íntima, ok? Uma relação muito íntima, inclusive tem precursores da psicologia pré-perinatal que falam sobre doenças no coração e o período crítico de desenvolvimento do coração dentro do útero. Então, eu já vi muitos casos acontecerem na minha frente, eu já ouvi relatos, né, de precursores como William Emerson e outras pessoas. Então, sim, existem estudos, inclusive, que trazem muito isso à luz, né, condições físicas, tá? Então, quem souber ler aí, dá um Google, você vai achar que é capa da revista Time de outubro de 2010, tá? Então, como aqueles 9 meses dentro do útero influenciaram a nossa vida, tá? Só que tá em inglês. Bom, sobre os estilos de apego. O estilo de apego é uma das áreas mais estudadas da psicologia, né? John Bowlby foi o seu precursor aí, e falava-se muito que o apego inicia no nascimento para frente. Cara, vou dizer algo a você. Muitas coisas que eu acreditava, como que os estilos de apego iniciam no nascimento, como coisas que a psicanálise que Freud trouxe como complexo de Édipo, eu acreditava em tudo isso até conhecer a psicologia pré-perinatal. Porque, por exemplo, quando a gente fala de apego, eles se iniciam muito antes, muito Sabia que você antes. ia falar isso, eu só não tinha certeza. O Emerson ainda, ele traz estudos ainda, que inicia na pré-concepção, e eu vivenciei muitas experiências, cara, e é muito verdadeiro, né? Então, poxa, o apego que Bowlby falou, tá tudo muito legal, isso existe, só que só não começa no nascimento, começa antes. E sobre o entendimento, complexo de Édipo, quando você se aprofunda um pouco mais, você fala, cara, parece que tem algo mais complexo que não se resume a só isso. Tem muitas outras coisas que aconteceram aqui. Então, é como eu falo, né? Uma vez eu disse assim, eu escrevi um artigo, como o parto influencia os seus comportamentos na vida. Aí, algumas pessoas, alguns estudiosos disseram assim, então você quer desconsiderar o trabalho de Bowlby, de Winnicott? Pelo contrário, complementa o trabalho desses caras, né? Porque considera uma janela que eles não tinham conhecimento na época, não tinham a abertura que nós temos hoje, as evidências que nós temos hoje, e complementam esse trabalho. Né? Por exemplo, não Até porque inicia no nascimento, começa muito antes. Então, é muito mais, é um trabalho assim, cara, vale a pena ser considerado isso dentro de um processo terapêutico. Não dá para excluir, com todos os estudos, casos, experiências e comprovações que a gente tem até hoje, né? Então é uma área muitíssimo estudada. Eu não queria ser os precursores lá atrás, sem tantas evidências e tipo na cara, na fé e na coragem, porque eles sentiram na própria experiência o chamado, né? E ainda bem que houveram essas pessoas corajosas, porque hoje nós temos muitíssimas evidências, né? Que eles não tinham lá atrás no início. Então, o que eu acho interessante é isso, viu, mano? Esse tipo de atitude que você tem. Porque quando as pessoas defendem Bowlby ou Wickman, como você falou, que eram contemporâneos de Freud, era o que eles tinham na época ali. É a explicação que eles conseguiram chegar. Mas não quer dizer que você tem que parar por ali, né? Se você descobriu informações novas, se você tem condições novas de informação, você tem que trabalhar essas informações. Então, não dá para ter um apego com aquele ensinamento. Então, porque Bowlby falou, é isso aqui, acabou, encerrou o assunto, não se discute mais, né? A coisa vai evoluindo, informações vão acontecendo, né? A gente tem que estar se atualizando. exatamente. Por exemplo, o próprio Freud, ele parou de usar a hipnose porque ele mesmo se intitulou que ele era um hipnólogo pobre, ele não tinha muitas habilidades nisso. E aí vem Milton Erickson e traz algo muito mais completo sobre a hipnose. E o próprio Freud disse, a ciência com o tempo vai provar se eu estava certo ou não em muitas coisas. Olha que legal, cara, por ser um precursor com o que você tinha na época, você foi um gênio. Só que
você não tinha tanta razão, não sabia tanto, por exemplo, no que diz respeito a traumas, cara, a neurociência está aí, está comprovando, opa, não é dessa maneira que você está dizendo. E o mais legal, né, que eu acho assim, os conceitos da neurociência sobre o inconsciente estão muito próximos do que Milton Erickson trouxe. Então, são coisas que se complementam ao que esses precursores magníficos já trouxeram. Só que as coisas vão se ampliando, vão criando novas perspectivas. E como um exemplo, é mais ou menos assim, Projeto Genoma. Quando se descobriu a dupla hélice lá no centro, no núcleo da célula, e que o negócio era o genes. E aí tinha a proteína 50% material genético, filamento genético. E eles não entendiam a proteína, descartavam a proteína e se focaram no filamento genético. Vem a epigenética anos depois, décadas depois, e fala, ei, o que vocês deixaram de lado é o que justamente controla a genética, que são as proteínas. Né, os aminoácidos ali. Então, os nossos genes, eles são completamente mutáveis, ou seja, não é se o gene existe ou não, é se ele vai se expressar ou se ele vai se desligar. E quem comanda isso? Os receptores químicos através dos neuropeptídeos, dos aminoácidos, né, do que a gente come, do ar que a gente respira e principalmente das nossas emoções, das nossas interpretações do ambiente. Então, esse é o material que a epigenética traz hoje. Então, é legal, cara, a gente poder complementar algo e ver o que vocês fizeram até aqui foi incrível, só que, olha, tem uma pecinha que talvez não foi considerada, uma parte que muda todo esse cenário, deixa ele muito mais completo. Sim, então deixa muito mais completo, né? Isso realmente é magnífico. Que legal, cara, poder falar disso. Eu realmente sou... Eu vou falar uma coisa para você, é uma pena que esse programa só tem 1 hora. Porque nós vamos ter que combinar uma outra hora para a gente falar. Não é possível. Eu fiz uma listinha de perguntas aqui, ó, para você. Tem mais alguma aí? Eu tenho, ó. Algumas pessoas me perguntaram sobre, por exemplo, doenças autoimunes, se pode ter alguma relação com esse processo de epigenética, com esse processo de pré-perinatal, algum trauma no pré-perinatal, ou não. Sim, sim. Eu vou dizer todos? Não, a gente não pode generalizar, eu não gosto muito de causa e efeito, né? Mas eu posso trazer muitas experiências que eu tive, se a gente pensar numa doença autoimune, é o próprio corpo se atacando, né? Então, explorando com as pessoas, a gente já descobriu causas diversas, contextos diversos, e muitos, inclusive, dentro do útero, né? Eu acho que, assim, nunca, jamais excluam a parte médica, mas vocês podem complementar também com uma exploração emocional, né? Eu acho que é algo... Eu não gosto do termo, por exemplo, terapia alternativa. Alternativa é ou isso ou isso. Eu gosto de... Que tal terapia ou medicina integrativa? Isso, mais isso, mais isso, mais isso e mais isso. Né? Então, jamais excluam o psiquiatra, jamais excluam esse contexto multidisciplinar, mas também considerem outras possibilidades. A gente sabe, cara, a relação de doenças e emoções, e se a gente está falando de emoções, que tal? Dá uma olhadinha para o início, onde elas começaram. Não que as outras fases da vida não importem, mas, cara, aqui também talvez tenha algo importante a ser considerado. Sim. Eu já vi os casos, sim. Manuel, a gente está com 2 minutinhos aí. Fala como as pessoas podem te encontrar, entrar em contato contigo, pessoas que se interessaram, acredito que muita gente se interessou para falar com você. Como que as pessoas te encontram aí no seu núcleo terapêutico? Bom, vocês podem me encontrar de diversas maneiras. Eu estou nas redes aí. Primeiro no YouTube, né, onde a gente tem muitos vídeos lá, lives, tá? Que é Manuel Augusto Bissaco, com 2 S, tá? Você vai digitar isso lá, você vai achar o meu canal. Você pode me achar no Instagram, @Manuel com o Augusto Oficial, tudo junto, @Manuel Augusto Oficial. Você pode entrar em contato através do nosso site, www.N de navio, T de tatu, sinapse, sinapse.com.br, tá? E você também pode entrar em contato diretamente com a nossa equipe através do WhatsApp, 11 São Paulo 99857-4132, e assim conhecer todo o nosso trabalho, né? Agora, em momentos de pandemia, nós não estamos com as vivências
imersivas presenciais, porque é impossível manter o distanciamento social, só que desde o início da pandemia a gente desenvolveu uma metodologia de trabalhos online, que inclusive, Marcelo, a gente está com um trabalho incrível intrauterino, que é Uau. na minha metodologia, MIRI, Metodologia Integrativa de Reconexão com eu, e a gente se surpreendeu pela profundidade que a gente conseguiu ir no trabalho online. Eu tinha muita restrição no início, mas a força da pandemia fez a gente considerar outras possibilidades, então a gente está com um trabalho incrível online também, atendo online, os atendimentos presenciais também já voltaram, então são esses aí os contatos para chegar até nós. Aí tem também o WhatsApp da Rádio Cidade, né? Quem entrar em contato com o WhatsApp da Rádio Cidade, a gente redireciona para o Manuel, que é o 11 99 891 9891. Então, se você também quiser entrar em contato pela Rádio Cidade, eu direciono para o Manuel aí. O Manuel, cara fantástico. Realmente foi uma honra, um privilégio, viu, Manuel? Ter você com a gente aí. Muito obrigado. Você é um poço de informação, diria que interminável, né? Se você continuasse conversando aqui, acho que a gente ia embora até às 5, 6 horas da tarde. Infelizmente, o tempo não nos permite isso. Mas olha, Manuel, muito obrigado mesmo. Espero que a gente tenha outras oportunidades para desenvolver outros assuntos. Vai ser um prazer ter você aqui com a gente, viu? Para os nossos telespectadores aqui da região de Jundiaí, Campinas, Sorocaba. Queria agradecer vocês também, pessoal, que estão nos ouvindo, né? E aguardar aí até a próxima sexta-feira, às 14 horas, no programa Despertar da Consciência, aqui comigo, Marcelo Pavan. E agora falar que vocês vão ficar com o meu brother, meu amigo Paulinho Maurício, no programa Show e Companhia. Obrigado, gente. Obrigado, Manuel. Fiquem com Deus aí.